Vamos tentar entender o seguinte. Antes de começar mesmo, a Adriana, que é uma pessoa que tem 2 doutorados, pós-doutorado, foi a médica que descobriu a relação entre o Zika vírus e a microcefalia, conhece muito disso. Eu queria fazer algumas observações iniciais. Ninguém aqui vai tentar convencer você de que o vírus existe, ou que ele é irreal, ou que foi criado, porque essa é uma discussão agora que não adianta mais. Mesmo que você acredite que ele foi criado como arma biológica, ou que realmente surgiu da natureza, ele está aí. A gente tem que se concentrar no que a gente deve fazer para minimizar os impactos que isso vai provocar na nossa vida física e emocional. Não só na nossa vida pessoal, porque provavelmente, a não ser alguém que esteja nos assistindo e viveu, estava lúcido na época, ou era muito maduro na época, para entender a atmosfera psicológica durante a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, essa talvez seja a primeira vez na história humana, na nossa história humana aqui, a gente presencialmente, que a gente esteja sentindo isso, porque, por exemplo, algo parecido foi o atentado do World Trade Center, mas aconteceu num país, a gente só acompanhava as notícias, a gente não vivia aquela angústia, não havia uma ameaça, no momento, e não havia uma ameaça de que fosse haver um aqui em todos os lugares do mundo, diferente do vírus, né? Vocês viram que até, por exemplo, Donald Trump, que inicialmente resistiu, diariamente está na Casa Branca, fazendo comunicados, dando entrevista à imprensa, assumindo a responsabilidade de que se equivocou no primeiro momento e que agora tem que assumir e que há uma necessidade muito grande. A Adriana tem explicações que eu acho interessantes, que vai cobrir muitas das perguntas mais comuns que as pessoas têm sobre as dúvidas médicas. Enquanto isso, a gente vai num bate-bola para discutir um pouquinho sobre as questões também de ordem emocional. Adri, fica à vontade aí para iniciar essa Pois é, gente. Na realidade, a gente vem, nos últimos tempos, vendo algumas epidemias, né? Então, acho que começou com a epidemia da AIDS, muita gente mais nova não acompanhou, depois teve HN1, várias epidemias. O Zika foi um divisor de águas porque realmente acometeu crianças, né? Foi complexo. A partir daí a gente começou a não desvalorizar tanto o vírus. O grande problema nosso com o coronavírus, o novo coronavírus, é porque, na realidade, as 2 primeiras versões, apesar de ter, porque tem o coronavírus 1, que foi o SARS, que começou na China em 2000, e depois teve um novo corona que foi no Oriente Médio. Eles não saíram muito de controle, apesar de matar muito, eles não se espalharam dessa forma que estão se espalhando. Não era tão virulento como esse. Ele não tinha facilidade de se espalhar como esse. Esse, apesar de matar menos do que os outros coronas, ele está se espalhando muito mais. Então, quando começou, na realidade, a gente pensava que ia ser do mesmo jeito, talvez ficasse restrito à China e a alguns países vizinhos. Aí os protocolos iniciais foram os mesmos. Sim, vai ser aquela coisa vai ser aquela sempre. coisa. Então, se alguém puxar as entrevistas de 10 de janeiro, vai estar todo mundo falando, ninguém se preocupou tanto, porque isso é quase uma gripe, não vai ter tanta preocupação. O que se tornou grande problema também, porque também os nossos dados científicos, porque a gente aprende com os países que já teve. O problema maior é que a China que teve, a gente tem que pensar que a cultura chinesa, a cultura oriental é diferente. Então, no mesmo momento, já com a experiência do SARS, que eles tiveram, eles decretaram o quê? Quarentena. Então, isso fez com que todo mundo seja parar a cidade do tamanho de São Paulo. Isso é impossível, né? A gente acha que é impossível aqui, mas lá eles fizeram. E o que aconteceu? Eles controlaram mais o vírus. Então, lá, apesar de ter muitos casos, mas são bilhões de pessoas. O que é que aconteceu? A velocidade, apesar de ter continuado se espalhando, mas foi muito mais contida. Quando ele sai da Ásia e chega na Europa, que não foi tomadas as medidas de quarentena, aconteceu o que está acontecendo na Itália. Porque eles acharam também que podia não ser tão sério, e aí... E assim, fica pensando, existe uma balança. Prejuízo econômico, parar, né? A economia de um país inteiro do planeta. E aí, que vai ter prejuízo financeiro, não há dúvida. A gente vai ter um grande prejuízo financeiro. Agora, a questão é, o que é que nesse momento pesa mais? Ter o prejuízo financeiro ou as vidas que a gente pode perder? Porque você tem uma ideia, na China, a taxa de mortalidade é 3%. Não tem morrido nenhuma criança. Na Itália, a taxa de mortalidade subiu para quase 7% já, o dobro. E já teve morte de criança. Teve morte de criança. Então, assim, está mudando o panorama. Eu já recebi notícias hoje que o sistema da França, porque eu vou explicar algo depois. O que acontece é que, como ele se espalha rápido, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. E ele é um vírus que você não recupera rápido. É de 2 a 3 semanas. Para se recuperar. Para começar a se recuperar.
Então, a taxa de internação de 5 semanas. Então, lota os hospitais. Então, vai chegar um ponto que não tem respirador. E você vai ter que escolher. Eu entubo esse ou eu entubo aquele. E é isso que está acontecendo na Itália e agora na França. Na França, né? Na Itália e na França. A gente está querendo, entenda, em nenhum momento aqui a gente quer que se estabeleça pânico. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser omisso diante das evidências. Até porque a gente teve uma sorte, porque o Brasil, se a gente for ver, a gente começou bem depois. Uhum. A gente começou a ver o que estava acontecendo com os outros. Então, a gente pode ver o que é que fizeram na China que deu certo, o que é que não fizeram na Itália que deu errado. Então, a gente pode tentar. É claro que a gente não tem um sistema de saúde bom. A gente sabe que a gente já tem déficit de leitos de UTI, principalmente na região norte e nordeste, né? Então, o que é que a gente tem que... Mas a gente ainda tem tempo. Então, dá tempo da gente ter... Os pesquisadores trabalham diretamente com isso, estão planejando que abril e maio vão ser os piores meses, talvez maio. Então, a gente tem tempo para organizar o sistema, tem tempo para se capacitar, tem tempo para aprender a não se tocar, tem tempo... Hoje a gente fez assim hoje, né? Tem tempo para pensar o que fazer. Então, é a coisa da organização, não é desespero, não precisa sair desesperado. Mas o que é que eu vou fazer? Qual vai ser meu plano de isolamento familiar, se eu precisar isolar? Uhum. Então, se chegar aqui, se a gente precisar ficar em quarentena, como é que vai ser? Eu sou médica, eu não posso. Então, eu vou ter que ter um plano de isolamento para minha família e um plano para mim. Porque você é obrigada a sair. Eu sou obrigada a trabalhar. Posso ser convocada até para trabalhar em outros lugares. Então, assim, a gente tem... E às vezes as pessoas... Eu não me importo. Eu não me importo adoecer, porque eu não me importo nem morrer. Só que você vai ter que pensar o seguinte... Quando você adoece, você pode contaminar várias pessoas e você pode contaminar alguém que está ali trabalhando. A gente, como médico e profissional de saúde, a gente não vai trabalhar porque quer. Uhum. Porque ninguém gosta de correr risco gratuito. Mas vai estar ali, na linha de frente. Então, no mínimo que você tem que pensar é o seguinte, se eu adoecer, eu vou poder contaminar profissionais de saúde que estão já sobrecarregados, que vão estar tratando de pessoas que estão precisando. Então, não vamos brincar com a situação, sabe? Vão ter pessoas que vão estar em risco. A gente tem aí casos, obviamente, quando a gente pensa em isolamento, a gente pensa em casos de famílias com diferentes padrões de renda, né? Uma família de classe média pode deixar um paciente que esteja doente num quarto, mas tem famílias que moram inteira num quarto. Além disso, a China, essa semana, inclusive, está mudando um pouco, porque a China viu que o isolamento familiar o isolamento em casa do doente não deu certo. É melhor tirar o doente de casa. Contaminou a família. Então, hoje a OMS já está começando a discutir que talvez o isolamento tenha que ser feito hospitalar. E aí que vai complicar, porque a gente estava mandando ir para o hospital só quem estivesse grave. E agora qualquer suspeito Agora, não sei como é que vai ser isso. Tá? Então, assim, porque o objetivo aqui na nossa é a gente ficar pensando em soluções, e pensando em todos os cenários que podemos ter. Pode ser mais ou menos, pode ser grave e muito grave. Então a gente tem que pensar em 3 cenários para que a gente possa criar soluções, tanto enquanto nação, como enquanto famílias e indivíduos. Como é que eu vou me importar em cada um desses cenários? Né? Porque é claro que dentro do pânico as pessoas têm uma resposta instintiva. Falando um pouquinho da questão psicológica, né, Dri? O efeito manada é muito bom na natureza, por exemplo, quando os animais se juntam para se proteger de um predador. Né? Você pega ali um monte de antílope se protegendo de leões. Mas na raça humana, o efeito manada é inverso o resultado dele. O efeito manada faz com que a gente perca a racionalidade, se comporte feito bando e não consiga mais agir pensando claramente no que deve ser feito. E aí termina que muita gente escolhe um caminho errado e muita gente vai atrás e há um precipício. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem que começar a algumas coisas que estão acontecendo muito comumente aqui. A gente vive um mundo de um evento recente de redes sociais, WhatsApp, tudo isso, que deu uma potência a uma coisa que sempre existiu, a mentira. Sim. A mentira sempre existiu, as meias-verdades sempre existiram, os pseudo-sábios, os pseudo-cientistas também sempre existiram, só que agora eles conseguem alcançar milhões de pessoas na rede social. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que é importante você ficar acessando as informações através dos sites confiáveis, que vão desde Ministério da Saúde dos países, no caso do nosso Ministério da Saúde, onde vai estar uma catalogação científica de dados, o governo tem responsabilidade sobre os dados que dá, o meio de comunicação sério que você acha legal, você pode gostar mais de uma TV ou de outra, procure aquela que você acredita e assista, porque há uma checagem de notícias por parte do jornalista que tem uma formação e sabe que isso é necessário. Então a gente precisa
tentar evitar, também está passando o vírus da desinformação, também está passando o vírus do desespero e também está se contaminando com tudo isso. É importante que, diante desse evento, a gente também comece a lembrar o seguinte: nós, seres humanos, somos o resultado de uma vivência coletiva. O processo civilizatório que nos colocou até aqui hoje e irá continuar nos colocando neste planeta no futuro é resultado de nós estarmos unidos, de estarmos juntos. Se quem tivesse vencido a evolução tivesse sido os mais fortes, quem estava dando essa entrevista aqui era um Tiranossauro Rex, e o Tiranossauro Rex não é o mais forte, é o mais flexível, o mais adaptado e o que se uniu em torno de um interesse comum. Nós precisamos manter esse mesmo foco agora, para que a gente pare de espalhar mentiras, pare de espalhar notícias. Se você receber alguma coisa no seu WhatsApp, aí alguma coisa assim, em torno da conspiração, mesmo que você acredite, fique para você, porque isso não vai colaborar para ninguém. Como eu disse no começo, se foi um vírus criado em laboratório ou não, a realidade é que ele está aí, a gente tem que saber como agir emocional e do ponto de vista médico, para que a gente tenha os menores impactos possíveis, porque os impactos já estão acontecendo, né, Adriana? O que eu acho é isso, né? Então a gente pode começar com medidas simples. Uhum. Então hoje a gente chegou aqui, a gente não se cumprimentou, porque o brasileiro é muito, né, de abraçar, então a gente tem que pensar nisso. Não abraça, oi, tudo bem? A gente tem que pensar que se você está, nem que seja gripado, e você acha que não é nada, coloca uma máscara, porque a máscara, a gente já discutiu isso, ela não protege, porque a gente, na realidade, outro trabalho mostrou que os profissionais que se contaminaram na China, eles se contaminaram na hora de retirar as roupas de proteção. Tá? Então, é muito difícil você não se contaminar com algo que está contaminado. Então, na hora que você coloca a máscara e sai por aí, às vezes você tem uma chance de contaminar até pelaquela falsa sensação de segurança. Uhum. Então, eu vi muito no aeroporto, porque eu viajei esses dias, pessoas tocando em corrimão, andava assim, segurando o corrimão a vida toda. Aí depois bota a mão aqui no rosto, quer dizer, se você já está ali. A máscara com uma hora, se alguém já usou máscara, sabe que você vai falando, vai ficando meio mole. Então aqueles poros vão abrindo da máscara. Uma hora depois. Os vírus estão tudo ali, tudo você está ali na sua boca. Então você não está mais com o vírus longe, está aqui na sua boca. Né? Então assim, tem que ter muito cuidado ao usar isso, a decidir usar. Mas é isso, filas. Vai todo mundo. Então, as clínicas vão ter que mudar. Eu já estou fazendo na minha clínica, pensando como é que vai ser, porque talvez voltar com hora marcada, você espera não ter mais do que 2, 3 pessoas numa recepção. Atitudes que você vai ter que pensar que vai ter que mudar. São os ambientes, assim, Adriana, que já se foi diagnosticado como os ambientes de alto contágio, por exemplo, academia. Muita gente se pergunta. Tudo que tiver alta mobilidade, muita gente passando, e vai tocando ter, em coisas. Tocando. Por exemplo, caixa de banco. Sim. Você vai lá, digita. Outro vai lá e digita. Pegou na mão, se botar na boca. Quantas pessoas digitaram? Quantas pessoas digitaram ali. Então, tudo que tem alto toque, alta frequência de toque, vai ter uma chance maior. Outra coisa que a gente não sabe muito do vírus, como toda doença nova, a gente não sabe muito. Então, a gente não sabe quanto tempo sobrevive. Primeiro começaram a falar que 9 horas em superfícies. Hoje já se tem estudos mostrando de 3 a 4 dias. Uau! Então, assim, mas não, a grande vantagem dele é que ele é fácil de matar. Porque o coronavírus ele tem uma camada de gordura em volta. E gordura, quem lava a louça, sabe que quando bota qualquer coisa com sabão, desmancha, né? Você tá com uma panela engordurada, bota sabão, ele vai desmanchar. Então, se você lava a mão com água e sabão, e se você botar álcool gel, o álcool também desmancha gordura. Então, mata rápido, mata rapidíssimo. Então, o que é que a gente está vendo? Está aqui aqui, nesse ambiente. Eu já estou vendo gente nos caixas eletrônicos com álcool em gel para poder tirar dinheiro. Gel, mas você não precisa botar álcool em gel lá. Mas se você tocar, aí você está com o seu álcool em gel já na bolsa, que não pode faltar, é um acessório agora melhor do que batom, álcool em gel. Né? Você vai, coloca ali. Não dividir batom, não dividir copos. Celular, né? Pega aqui, fulano, tem que ser no Viva Voz. É melhor do que o Viva Voz agora. Dividir. Se tiver segredo, já sabe. Diz, eu vou botar no Viva Voz, a pessoa não te entregar. Tá? Mas é porque ela tem uma questão de segurança que a gente pensa sobre isso. Porque, na realidade, muita gente pensa que se pega de qualquer jeito na mão. Não é. São mucosas, ele não passa a pele. Mas a gente tem a boca, o nariz e os olhos. E a gente tem muita mania. Eu passei álcool gel ainda agora, mas a gente fazer assim. Faz isso. Rói unha. Quem rói unha? Eu. Vai ser tem que andar de luva. Vai ter que parar. Então, assim,
é instintivo, sabe? Você vai lá, tira dinheiro e vai embora. O dinheiro é a coisa que mais circula. Circula. Então, o dinheiro transmite muito, pode transmitir. Então, e as pessoas que não têm um conta em banco, elas não têm, por exemplo, como fazer pagamento online, né? Então, assim, a gente tem pessoas que, de fato, vão precisar dessas coisas todas e vão ter essa dificuldade. O álcool em gel, ele também pode ser o álcool. A gente fala álcool em gel porque há algum tempo foi recomendado não se usar álcool líquido por conta do risco de incêndio. Tá? Mas na falta, o álcool vai ser serve. necessário. E o sabão, água e sabão é extremamente... só tem sabão em pedra, não tem dinheiro para comprar álcool em gel. Minha gente, água e sabão. Tá? Se ele tem uma capa gordurosa, sabão em pedra com água vai resolver. Na falta do álcool, já está faltando em vários lugares, está faltando álcool em gel e álcool. Mas aí tem até as formas de como fazer sabão, né? Que é óleo, aproveita, pega. Então, assim, a gente vai ter que se reinventar. Por exemplo, acabou máscara. Todo mundo estava rindo de um chinês que estava usando um sutiã. Mas ele tem eficácia, o sutiã. Porque ele tem aquele mesmo formato. Tu deu inspiração para muita gente. Então, assim, se precisar, quem tiver doente na falta de máscara... Quem assistiu o MacGyver sabe, né? A gente tem que criar uma solução. Eu acho que, assim, a gente tem que... como eu disse, não há motivo de desespero, mas eu acho que a gente começa a ter algumas ideias. A gente, primeiro, focou muito nisso. Como a gente deve prevenir, né? Lavar as mãos e tal. Mas aí a gente fica pensando que é só lavar as mãos de vez em quando. Não, é lavar as mãos sempre que tocar na superfície. Eu estou tocando aqui, lava a mão. Eu não sei se qualquer coisa lava a mão. Porque vírus eu não vejo. Sai daqui ou lava a mão ou álcool gel. A Adriana tem algumas imagens que ela trouxe para nos mostrar aqui no computador. A gente vai ter que fazer um foco aqui, vou ter que ligar a imagem que sumiu aqui rapidinho. Adriana, vou 1 metro de distância de você, vou arrodear aqui, se afasta de mim, ok. Fica à vontade, Adriana. Lembra aqui, a gente vai colocar a imagem para que vocês possam ver. Aí ela vai explicar. Tá? É interessante. A gente vai vigiar a câmera, vai ficar só aparecendo a Adriana agora, tá, gente? Daqui a pouco eu volto, tranquilo. É interessante algumas coisas estão saindo. Lá em cima dele ali. Aí, pronto, foi. Então, aqui, acho que parou, Rossana? Pronto. Okay, pronto. Então, vocês estão vendo aqui, tem como voltar? Tem como voltar. Clica, dá pause. Aí, lá embaixo você vai puxando, como se fosse de celular. Vai puxando isso. Pronto. Então, é porque eu não sei usar essas altas tecnologias. Vai. Preste atenção. Pode dar play. Que começam os marronzinhos. Os marronzinhos são os infectados. Eles estão andando e contaminando mais pessoas. A nossa curva de adoecimento vai ser essa, Uma pessoa contaminando muita gente. Então, tá vendo como fica? Aí depois elas vão melhorando, Vai melhorando, isso aqui é recuperação. Então, significa que se vocês têm uma grande mobilidade, se as pessoas continuarem saindo muito, a nossa curva de doença vai ser essa. Ou seja, muito rápido e a recuperação também. Mas esse ponto aqui é o preocupante. É quando o sistema de saúde de qualquer país quer. E aí eu vou mostrar outra imagem. O que acontece, o que a gente quer quando começar as autoridades a pedir para parar, é justamente ter uma situação dessa. Se fica isolado, a velocidade de adoecimento vai ser mais baixa. Então, você tem uma velocidade bem mais baixa. Então, vai adoecer a mesma quantidade de gente. Ok. Mas numa velocidade mais baixa. A gente vai colocar essas duas imagens, gente, a gente vai colocar essas duas imagens no stories do meu e da Adriana. A gente coloca as duas imagens para que vocês possam ter acesso a ela com mais facilidade, né? Exato, foi do Washington Post. E aí tem esse aí. E aqui tem esse que também é interessante, mostrando isso. Se a gente tem aquela curva, ou pode ter essa curva. E aqui na linha é a nossa capacidade de atendimento hospitalar. Entendi. Se a gente tiver muita mobilização, como aconteceu na Itália, teve quarentena, se muita gente se contaminar, todo esse pessoal que adoeceu aqui vai ficar sem assistência hospitalar. Não tem país no mundo que não tem país que dê conta, tá? Se a gente achata a curva, com medidas de controle, você consegue ficar abaixo ou pouco acima da nossa capacidade de atendimento. Mas não estrangula o sistema. Não estrangula o sistema. Então, por isso, minha gente, que existem essas medidas de cancelar a aula, evitar ir para a academia. Não é só porque a academia você pode se contaminar. Muita gente pensa assim, eu vou porque eu não vou me contaminar. A decisão de me contaminar é minha. Não. A decisão de você ir para um lugar desse é juntar mais gente. E onde tem gente juntas, vai ter um risco maior de contaminação. E aí vai ter um risco maior de adoecimento. E a gente está pensando nisso aqui,
que só os pacientes de coronavírus vão estrangular o sistema de saúde. E os infartos que continuam a acontecer? Acidente, e os AVCs? E os acidentes? Tudo vai continuar acontecendo. Vão morrer sem ter UTI. Porque os UTIs vão ter... Um jovem que sofreu um acidente com 20 e poucos anos que precisar de um UTI não vai ter vaga. Porque vai estar priorizando alguém com respirador no UTI. O que a gente percebe é que os países que tomaram medidas de contenção, de mobilização das pessoas mais cedo, eles fizeram um cálculo econômico. Claro, a gente sabe que isso leva em conta. Primeiro já está claro, e aí vocês devem ter visto que hoje o presidente Macron da França, o Trump, e aqui no Brasil estava tendo agora há pouco uma entrevista do ministro da Fazenda, já estão anunciando, além de medidas sanitárias, medidas econômicas para proteger pequenos comerciantes, pessoas endividadas, pessoas que não vão poder trabalhar e não têm um salário para receber. Enfim, é óbvio que vai ter ainda tanta coisa que a gente vai ter que lidar com ela, mas para agora, a coisa mais importante é conter isso. As pessoas estão sendo tomadas de uma ansiedade muito grande. Primeiro, a gente tem que observar o seguinte: se você ficar 24 horas vendo notícia, é a mesma coisa da pessoa que amanhece o dia ouvindo o plantão policial da sua cidade. Ela vai achar que em cada esquina tem um marginal com uma arma para te assaltar. Você entenda, está acontecendo, procure se informar, no máximo 2 vezes por dia. Não fique vendo 24 horas as notícias. Conteúdo de WhatsApp que chega aí com teoria de conspiração vai gerando uma ansiedade maior. A gente sabe que a ansiedade ela pode ser uma comorbidade até para queda de imunidade. Você fica tão perturbado que a sua imunidade cai, você fica mais vulnerável ao vírus. Sim. Então, óbvio, é fácil? Não. A gente está vendo uma experiência coletiva única na nossa história recente? Eu e a Adriana, nós estamos super zen, tranquilos? Não. A gente também tem preocupação, a gente também tem família. Até porque eu sou médica, né? Exato. A Adriana está na linha de frente, e como eu estava conversando com um amigo meu que é infectologista, isso é uma questão de tempo eu me infectar, né? Assim, essa semana inteira estava de aeroporto em aeroporto, inclusive Rio e São Paulo, 2 focos grandes, eu não sei, não tem como a gente saber, não tem teste em toda a cidade aqui, não tem teste na nossa cidade, então a gente tem que imaginar o seguinte: precisamos trabalhar esse sentimento de ansiedade que está tomando conta das pessoas e lembrar o seguinte: precisamos ser solidários, sabe? Porque assim, às vezes você mora numa vizinhança, ou num prédio, ou num condomínio, ou numa rua, em que tem um idoso que mora só, porque não tem filhos, ou não teve filhos, ou os filhos estão em outra cidade e não vão vir, e ele não vai poder sair de casa. E você pode perguntar se, ao ir, por exemplo, ao supermercado, você não pode fazer alguma compra para ele. A gente não precisa tocar nas pessoas, mas a gente vai trocar os toques físicos por toques afetivos. Nós vamos desenvolver a empatia de olhar para o outro que está precisando da nossa atenção e, sem necessariamente tocar, estar junto, nós precisarmos ter essa condição, esse sentimento claro de que precisamos desenvolver essa forte empatia, essa forte capacidade de pensar como é que está o outro, como é que está meu vizinho. A gente tem visto coisas bonitas mostrando a humanidade, os italianos cantando as músicas nas varandas, em Wuhan, na China, uma hora específica do dia, eles saíam para cantar o hino nacional nas janelas. Esse objetivo é desenvolver um forte senso de coletividade, dizer assim: nós, raça humana, estamos enfrentando esse desafio, nós continuamos aqui, cantar junto uma música conhecida, cantar junto o hino da nossa nação, ligar para um parente. Hoje em dia você pode fazer por vídeo, pelo WhatsApp, porque você nem paga mais por isso, para consolar alguém que está mais solitário. A gente vai ter que ter mais tolerância. Nós vamos viver uma experiência de Big Brother familiares. A gente vai conviver com as pessoas em casa como a gente nunca mais conviveu. Isso talvez tenha um ganho significativo emocional. Em algum momento você não vai aguentar o tempo inteiro estar vendo uma série atrás da outra, uma novela atrás da outra, uma rede social atrás da outra. Em algum momento você vai conversar com as pessoas, vai interagir com as pessoas emocionalmente. É uma ótima oportunidade. A gente sempre tem que tirar lições de todos os momentos da vida, de se recuperar como indivíduo e recuperar relacionamentos. Precisamos ser solidários a pessoas que estão mais vulneráveis que a gente, que vão precisar de nossa atitude, de nossa fraternidade. Isso é uma coisa que realmente dá significado à vida. Além disso, isso é importante mesmo, que o Rossano tem falado, existem várias... A ciência é o seguinte: a gente tem que esperar ser publicado para poder os outros cientistas aceitarem aquilo, para poder dizer. Às vezes a gente não pode esperar. Então, tem existido uma conversa aí sobre o uso de algumas medicações. Primeiro, só lembrando, não existe ainda vacina específica, tá? Não é fácil desenvolver uma vacina. Talvez o coronavírus já seja até mais fácil, porque já é a terceira epidemia, tá?
Não existe tratamento específico, como o da H1N1 que tem o Tamiflu, que se tomava, não existe, tá? O que não existe fórmula milagrosas. O CRM, inclusive, está de olho nos Instagrams de médicos que estão oferecendo fórmulas milagrosas. Isso não existe, tá, gente? Imunidade você melhora em casa, se alimentando bem, fazendo tudo que a gente já sabe. Então, não existe nada milagroso. Eu vi uma notícia, agora há pouco, na mídia mesmo, né, de que o ibuprofeno... ia chegar lá. Agora, existe uma medicação que é o ibuprofeno. Tem outros nomes, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é ibuprofeno. O Advil, que é usado geralmente em que doenças antes? É antitérmico. Antitérmico, é usado como antitérmico. Só que a mesma substância dele, deixa eu explicar, não existe uma pesquisa mostrando que o ibuprofeno foi a causa que piorou o número de mortes. O que começaram a ver foi que, na China, as pessoas que morreram, que eram diabéticas e eram hipertensas, tomavam drogas cuja ação lembrava o ibuprofeno. Então, por segurança, não existe ainda um trabalho associando, tá? Uhum. Não é cientificamente provado que o ibuprofeno pode piorar. Mas, como não dá tempo testar, para esperar, a orientação é que nos casos de suspeitas não se use nenhuma medicação cuja base seja o ibuprofeno. A gente está percebendo o seguinte, por exemplo, quando o primeiro-ministro da Inglaterra resolveu não fechar coisas, ele foi criticado, e hoje mesmo ele voltou atrás e já fechou todas as fronteiras, porque ele percebeu que era um equívoco da parte dele. Eu fiquei sabendo que ele tinha pesado financeiro, estava conversando com a amiga que está lá, o que eles iam ter de crise financeira, especialmente porque eles estão saindo da Comunidade Europeia, já sabe que viu uma grande crise financeira aí. Mas ele percebeu que poderia vir uma coisa pior, ele recuou, agora fechou, mandou fechar várias coisas. O que a gente está percebendo? Nesse caso, é um caso típico em que é melhor pecar por excesso do que por omissão. Sim. É melhor a gente ter muita regra, muita contenção de pessoas, fechar escolas, proibir pessoas de circular nas ruas, em algum momento possa ser que isso aconteça no Brasil, como já está acontecendo em alguns países. É melhor a gente pecar por excesso do que por medo de uma crise financeira que já vai acontecer, a gente ter uma crise de saúde ainda maior e a gente passar ainda muito mais tempo para voltar a funcionar como economia e a crise financeira sair ainda muito mais próxima. Hoje estava perguntando, a faculdade vão parar? Eu acho que quando chegar a época que tiver em crise, vai ter que parar. Por quê? Aí todo mundo, como é que vai? A gente já teve greve que durou 6 meses. E por que a gente não pode parar 3 meses para conter uma epidemia? Isso é até um desses memes. Os memes, às vezes, podem prejudicar, mas às vezes eles também geram aquele alívio e risada, né? Que quando todas as crianças estiverem em casa, alguma mãe vai inventar a cura do novo coronavírus, porque, obviamente, a gente sabe que as famílias vão ter que se adaptar, sim, as empresas vão ter que se adaptar à demanda dos trabalhadores que vão ter filhos em casa esperando. Então, uma logística inteira vai ter que ser repensada. É isso que eu acho, que esse não é o momento de entrar em pânico, mas é o momento de planejar como vai ser as etapas. Se chegarmos a ponto tal, o que eu devo fazer? Se chegarmos a ponto tal, o que eu devo fazer? Isso que você está falando. Ou seja, não tem, o que a gente está dizendo não vai ser feito agora, mas se chegar um momento em que ninguém puder mais sair de casa, nos países em que isso não acontece, já acontece isso, a gente já sabe. Só fica aberta supermercados e farmácias. Todos os outros negócios são fechados. Só pode sair um membro da família por vez. Vamos escolher o mais saudável, com idade mais alta, né? No Brasil, nós temos uma coisa que ainda não foi analisada pela mídia, mas que eu acho que pode acontecer, o incremento da violência urbana. Sim. Porque você vai sair em ruas mais desertas, num carro para comprar comida, pessoas que não estão tendo acesso, a gente pode ter esses eventos. Até, por exemplo, uma coisa que pergunta, como é que eu devo me comportar no Uber e no táxi? No táxi. Porque entra muita gente. Uhum. Então, é um vídeo fechado. Uhum. O ideal era que você andasse táxi e Uber e no seu carro, mas táxi e Uber principalmente, onde muita gente circula dentro do mesmo veículo, de vidro aberto. Exatamente. Mas fica aquela coisa, eu vou abrir o vidro se eu for assaltado. Então, o calor e tal, a gente fica pesando. Mas hoje, a recomendação de Uber e táxi é você desligar o ar-condicionado e baixar o vidro, pelo menos um pouco do vidro. Para que você possa ter circulação de ar. Além disso, você prestou atenção que na China eles borrifavam, as coisas atrás, eles estão sempre borrifando. Tudo. Eu mesmo, toda vez que sai uma paciente ou entra uma paciente, eu pego o álcool normal e dou as borrifadas em todo o ambiente. Em todo o ambiente, até para ser segurança para o próximo paciente que vai entrar. Uhum. Tá?
E não se assuste, nós médicos temos a orientação de usar máscaras. Por quê? Porque a gente anda muito em hospital, então a gente pode trazer de um doente para um não doente. Então a gente da área de saúde vai ter que usar máscara. Né? Tem que usar. Então a gente tem que usar. Então hoje eu passei o dia todo explicando às minhas pacientes porque eu estava de máscara, porque eu acho que elas estavam assustadas. Com medo, né? Mas eu vou até colocar já para não ter que explicar a todo mundo, eu já vou colocar no Instagram da clínica que a partir de agora a gente está usando máscaras. Mas são essas medidas que a gente vai ter que se adaptar. Adriana, você tem tido notícias de pessoas que a gente conhece, muitos amigos que a gente viaja muito, que estão morando, né? Eu tenho acompanhado amigos que moram nos Estados Unidos, amigos que moram na França, na Inglaterra. A minha agenda, por exemplo, de palestras, esse mês inteiro foi cancelada. As que não queriam cancelar, eu liguei, sugerindo que cancelasse para que fosse adiada para um outro momento. A maior parte adiou, a partir de setembro, que é quando se imagina uma certa volta da normalidade, né? Então, assim, a gente tem tido notícias, obviamente, percebendo as medidas que estão sendo tomadas com essas pessoas. A gente sabe, por exemplo, da necessidade que a gente vai ter um incremento gigante da solidão. Isso é um fato. Nós vamos ter, obviamente, um incremento de outras doenças emocionais, como depressão, que vai aumentar. Talvez a gente tenha quadros de suicídio que também já vão aumentar. O pessoal da área de saúde. Da área de saúde, que talvez não aguentem. Eu lembro muito de quando você tem socorristas que socorrem a casos extremos e que tem morte sequencial, eles entram no processo depressivo. Você já imaginou ter que decidir quem você vai entubar? Exatamente. Todo dia decidir quem vive e quem morre. Não é uma coisa fácil. A gente sabe, por exemplo, que médicos que vivem em zonas de guerra, os médicos sem fronteira, por exemplo, que vivem em zona de guerra, eles têm que, eventualmente, estar tendo que decidir sobre isso. Mas um médico que trabalha numa sociedade, numa democracia, ele não tem essas escolhas que agora vai ter que fazer, né? Então, isso vai mexer emocionalmente com eles. Parece que tem hoje se eu não me engano, às 10 horas no Brasil se propôs, eu acho que eu vi numa rede social de alguém que as pessoas estão querendo fazer hoje às 10 da noite, que a gente possa fazer uma corrente de oração nas mais diversas religiões pelos profissionais de saúde no Brasil e no mundo que vão estar com essa demanda, porque profissionais de saúde não são robôs que vão cuidar de seres humanos, eles são seres humanos que vão deixar suas famílias para cuidar das nossas famílias, né? Colocando em risco a vida deles e ao voltar em casa, a vida das famílias. E o pior que eu vejo, que aí é um recado meu para os gestores, né? Eu acho que está na hora de começar a planejar isso. Eu não estou vendo esse planejamento hospitalar, nem esse planejamento como vai ser. Sabe, eu não estou vendo. Eu percebo que as pessoas mal sabem como tirar a máscara e colocar a máscara. É comum você ver o pessoal coloca uma luva, um atendente, uma pessoa dos serviços gerais, pega no corrimão, aí já pega no outro canto com a mesma luva, então você está ali levando o vírus para vários lugares. Então, assim, bem... Acho que o risco vai ser muito grande. Eu acho que, não sei se já está sendo providenciado, né? Acho que cada hospital tem que reunir seus profissionais o mais rápido possível e já fazer para aquele hospital qual vai ser o planejamento. Sabe? Fazer protocolos para essa situação. Como agir naquele lugar, esses são os protocolos. Acredito que, inclusive, diante de uma demanda aí que a gente pode ter, você mostrou que mesmo no gráfico da melhor situação em que a gente tem um crescimento lento, ainda assim vai haver um pequeno estrangulamento do sistema. Porque tem os outros doentes. Por exemplo, a gente tem grávida de alto risco. Tem que chegar e fazer assim. A gente tem a média nossa na maternidade pública já de leitos que às vezes você não tem vaga na UTI. Antes da crise, você imagina que também vai ter grávida com corona. Até é bom falar que é uma pergunta, porque todo mundo ficou com medo do vírus depois do Zika. Uhum. Então, tem muita gente me perguntando quais são os riscos para a grávida. Uhum. Né? E para a criança. Então, e para a criança. Então, parece até agora, pelos dados da China, que a gente pode dizer que ainda não... São cientificamente comprovados. Eles são, mas eu digo que a China não é um padrão parecido com a gente. Entendeu? Por conta desse isolamento que houve das pessoas. Então, o próprio regime político deles, que é um regime fechado, que não distribui dados com muita clareza. Então, pelos dados que a gente tem até o momento, porque ciência muda, tá? A partir do momento que a doença vai ficando mais antiga, a gente ainda hoje faz pesquisa sobre AIDS. Até hoje. Né? Então, o que a gente está vendo é que até agora não passava para o feto. Então, as placentas que foram examinadas, o líquido amniótico que foi examinado, e os bebês que nasceram, que as mães estavam no momento da gravidez com o coronavírus, o novo coronavírus, até o momento não foi evidenciado nenhuma malformação. Da China não tinha sido evidenciado nenhuma contaminação, nenhuma criança. Semana passada, nasceu na Inglaterra,
que quando coletaram o sangue do bebê assim que nasceu, ele estava positivo. A gente não sabe ainda quais são as consequências, porque lembre-se, o bebê ele nasce, o sistema imunológico dele ele Quase não está zerado, né? desenvolvido. Então a gente não sabe qual vai ser a consequência para um bebê que Esse foi caso vai ser então emblemático. Esse caso vai, a gente está esperando resposta da evolução desse caso, tá? Então, assim, a gente não pode dizer, não tem risco. Os riscos parece não ser diferente de estar grávida ou não estar grávida, mas grávida vai adoecer. Amamentar, eu posso amamentar? É outra grande dúvida, porque a proximidade é muito grande. Uhum. Então, assim, os benefícios da amamentação são enormes. O ideal é que você amamente. Mas, se for para amamentar, lavar as mãos antes, bota a máscara bem direitinho, lava a mão de novo, pega o bebê, amamenta, devolve para alguém. Então, assim, tem que ter todo um cuidado para não contaminar aquele bebê, porque lembrando que a imunidade dele ainda não é boa. Senão, se está tossindo muito, aí já fica mais difícil, porque está tossindo, pode ter gotículas lá no bebê, mesmo com máscara. Uhum. Aí conversa com o médico. Às vezes é melhor tirar também um pouquinho no copinho e dar no copinho até que a mãe se restabeleça. Então, assim, apesar das sociedades brasileiras terem recomendado manter a amamentação, vai ser caso a caso que isso vai ser decidido. A gente continua percebendo que existe ainda... Eu peguei um voo de São Paulo para cá, na sexta-feira, estava vindo da Globo e peguei um voo de São Paulo para cá, fiz conexão em São Paulo. A gente estava até conversando no WhatsApp, eu estava em São Paulo numa reunião, né, médica, e vi gente no aeroporto também que estava do meu lado sentado dizendo que, ou gente dizendo que esse vírus não existia, que era uma invenção para criar uma crise no mercado, ou que era um vírus que foi criado para gerar uma crise no mercado. A gente percebe como as pessoas ainda partem daquele pressuposto que é muito natural do ser humano, assim, mas não vai acontecer comigo, né? A gente sabe que as pessoas às vezes precisam sentir na própria pele alguém próximo a ela a doença acontecer para finalmente cair a ficha. A grande questão é, nós não vamos ter tempo de esperar que todas as pessoas que duvidem só acordem com alguém doente. É importante que a gente não fique travando guerra com as pessoas, mas chame ou apele para o bom senso. Diga, tá bom, você acha que é mentira, mas vamos fazer o seguinte, vamos obedecer à norma que foi estabelecida pela Secretaria de Saúde dos Estados, ao Ministério da Saúde dos países. Vamos obedecer, mesmo que você fique lá na sua rede social dizendo que é mentira, mas vamos obedecer, porque se for verdade, você está sendo uma pessoa que está ficando vulnerável a isso. Né? Então a gente percebe um movimento hoje muito claro de pessoas que inicialmente duvidaram, dando uma marcha ré profunda e agindo em torno do evento em si. Né? Isso acontece com tudo que é novo. Né? Com o Zika aconteceu isso. Mesmo quando a gente aqui no Nordeste afirmava que as crianças estavam com microcefalia, os próprios médicos e pesquisadores da região sul e sudeste que não tinham acesso ao caso achavam que era uma invenção. Que era invenção, que a gente estava vendo coisa que não existia e tudo mais. Eu acho sempre assim, é melhor acreditar e fazer a coisa certa do que depois se arrepender. A gente não sabe, a gente deseja que a gente não tenha vítimas, mas a gente sabe que vai ter. Né? E a história tem mostrado isso. Quantas doenças a gente tem mais e tem. Então... Vamos lembrar o seguinte, nós já tivemos eventos na história humana em que a letalidade foi muito mais alta do que o pior cenário que a gente possa imaginar do novo coronavírus. No pior cenário do novo coronavírus, nós não vamos ter o que aconteceu, por exemplo, na febre, né, na febre espanhola, nós não vamos ter o que aconteceu na peste negra. Então, assim, e nós temos uma sociedade muito mais capaz de se refazer rapidamente do que aquelas da época, que não tinha nem luz elétrica, baixíssima nutrição. Então, no pior dos cenários, nós ainda vamos sair melhor do que aconteceu no passado. O importante é que, o que eu acho sempre, eu digo que todas as coisas ruins tem que trazer uma coisa boa, senão não tem sentido. Né? Então, por exemplo, a peste negra, o que é que mostrou? Que as cidades eram muito próximas, a higiene era que a higiene era precária, só para os pobres, só existia higiene para os ricos. Isso fez com que... esgotamento sanitário começasse a ser regra. Então, isso fez com que alguns países mudassem essa realidade. Né? Então, a mesma coisa deve acontecer aqui. Não que a gente vai evitar, mas o que é que a gente vai errar? Então, vai ser interessante, porque os dados vão estar aí. A gente vai ver que país acertou e que país errou. Criar uma curva de aprendizagem. Os países que acertaram
Talvez eles tenham acertado, não por isso, não, eles acertaram porque já viveram a SARS, tá? Foi o caso então, mas eles aproveitaram a experiência, pelo caso da Coreia. Taiwan está perfeito. Todo o sistema. O sistema está perfeito. A experiência de Taiwan está perfeita. Melhor do que a Coreia do Sul até. Mesmo as pessoas dizem, mas Taiwan é um país com uma população diminuta, mas entenda, embora seja diminuta, é uma ilha deste tamanho e de circulação internacional absurda. O metro quadrado é bem disputado. É muito absurdo. Então, tem gente do mundo alta. inteiro, o tempo inteiro, eles conseguiram conter. Hong Kong também. Hong Kong, que é um hub aéreo na Ásia extremamente gigantesco. Então, ontem eu estava vendo a experiência. Vai ser interessante que depois a gente vai ter a experiência de todos os países. Eu acho que a gente não está aqui para culpar ninguém, né? A gente não está para culpar o governo. Eu acho que ninguém tem interesse hoje. Acho que está na hora de procurar soluções. Não procurar soluções e unir a situação com a posição, verde com amarelo, azul, vermelho, direita, esquerda. Pelo menos eu e você, acho que a gente nem entra nessa vibe. Agora, é importante que a gente perceba quais são as falhas do nosso serviço de saúde. Que a gente termine pelo menos com isso. Percebendo que, na minha opinião, acho que a gente vai ter que mudar nosso sistema de testagem. Hoje é concentrado em alguns laboratórios, né, os LACENs, alguns estão fazendo, outros não estão fazendo. Então, talvez a gente tenha que descentralizar mais isso. Ver leitos de UTI, que, na verdade, a gente já tinha percebido, desde que as crianças com microcefalia nasceram, que a gente não tinha uma demanda suficiente de leito de UTI pediátrico. Quem me acompanha nas redes sociais vê que várias vezes eu brigava. Estamos sem leito de UTI, estamos sem vagas e tudo mais. Então, eu acho que está na hora de passar, vamos esperar, vamos tentar melhorar, mas o que continuar de errado, vamos aprender. Uma coisa que esse novo coronavírus trouxe, e aí é por isso a gente vê essa angústia global em relação a ele. Por exemplo, o caso da microcefalia, Zika vírus microcefalia, ficou muito concentrado em países pobres e no Brasil em regiões mais pobres, e nas regiões mais pobres, nas famílias mais pobres, e por isso mesmo não houve comoção mundial. Quando só morre o outro, ninguém liga. As doenças tropicais que afetam países pobres, não é de interesse dos grandes laboratórios dos países ricos desenvolver cura, porque é um custo. Como esse vírus está sendo, digamos assim, ironicamente, muito democrático na sua capacidade de infectar de pessoas famosas a poderosas, a pessoas comuns, isso tem um aprendizado, porque nós temos que entender que é um projeto nosso, é um problema de todos nós. Eu posso dizer uma coisa? Eu tenho muito medo de menosprezar vírus. Eu acho que a gente só está nessa situação porque a gente menosprezou o 1 e o 2. Achando que era uma coisa de uma região só, porque achou que ia ficar só na Ásia. Depois achou que... Apesar da gente saber que vírus é mutável e se adapta. Mas é isso. Os países ricos... Naquele primeiro momento... Não se preocuparam, porque não saiu, a taxa de mortalidade não foi tão... Foi uma taxa de mortalidade alta, mas morreu poucas pessoas, porque ele não se espalhou tanto. Tá entendendo? Então, eu acho que se ali tivesse, a gente já teria vacina. É verdade. Então, a gente já tem 3 coronas. E sem nenhuma vacina. Quem sabe a gente não vai ter o Zika 2 que vai pegar todo mundo. Então, quem sabe a gente não vai ter a chikungunya que vai pegar todo mundo. Então, não se brinca com vírus. É um conselho também aí para os países, porque cada vez mais a ciência tem sido mais desvalorizada. É verdade. Pesquisadores não são valorizados. Então, assim, está na hora de se criar centros de pesquisa. E agora, tudo que a gente está querendo é um cientista, que o povo acha que não serve, as universidades, os pesquisadores que acham que não serve. Tudo que a gente quer agora é que alguém dessas pessoas que se dizem que não serve encontre uma saída para a gente. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque quando você pensa assim, diante desse aprendizado, por que não agora esses países, esses laboratórios, se unir no esforço global para fazer estudos sobre Zika e chikungunya, porque a probabilidade desse vírus voltar... Existe. Agora, você imagina se tivermos um vírus com a virulência, ou seja, a capacidade de alastramento do novo coronavírus, mais a mortalidade de um ebola, aí, meu amigo, a gente ia fazer uma live de despedida da humanidade aqui, né? Se alguém já leu ou assistiu algum filme sobre o ebola, ele é desesperador. Eu estou estudando muito vírus. O Zika me deu um alerta, assim, que eu tinha que estudar vírus. Eu estou entrando nesse mundo estudando bastante vírus. E é desesperador o ebola.
Então, a gente não pode também, mas só porque está só na África, nunca saiu. Tem que pensar em soluções para ele. Tem que pensar. Foi vírus, a gente tem que pensar uma solução definitiva. Enquanto a gente está aqui brincando, vendo série, os vírus estão se adaptando ao ambiente, aos corpos humanos. Outra coisa que é interessante, que a gente não vai cair na questão política, mas a gente tem que cair numa questão ambiental. Uhum. Existem trilhões, zilhões de vírus na natureza. Quanto mais a gente Esse destrói... vírus, ele está ali na natureza, mas ele é inerte. Porque o vírus, ele só age dentro de uma célula, seja animal, seja humana. Uhum. Tá? Então, esses vírus estavam milhões de anos lá quietinho. A gente começa a entrar nas florestas. Se você for ver, quantas, até a gente criança, até a gente adolescente, mais ou menos, quantos novos vírus surgiram? Quase nenhum. Você já viu, depois da AIDS, quantos novos vírus surgiram? Vários. E se você for ver a história delas, o coronavírus foi identificado pela primeira vez em 1937. O Zika e o chikungunya são da década de 40. E eles estão causando epidemias graves agora. Você já imaginou quantos vírus estão nesse processo de humanização a cada momento? Será que essa ganância de desmatar não vai fazer com que a gente pague um preço muito alto? Aí eu acho engraçado. Desmata porque quer fazer pasto, porque quer a madeira para ter dinheiro. E agora vamos perder dinheiro porque está todo mundo parado. Doente, porque um vírus que estava lá na floresta saiu, se adaptou, passou algumas décadas, criou uma capacidade de afetar o organismo humano. Ou seja, gente, dia 1º de dezembro de 2019, um ser humano se contaminou, né? E hoje esse ser humano, a partir desse vírus que foi se desencadeando para o mercado, as bolsas estão tendo circuit break diários, dólares disparando, companhias aéreas sem poder voar. Ninguém sabe nem onde vão botar os aviões, porque tem que ter mais avião voando do que em terra, não tem lugar para todo canto. Imagina, vai acontecer isso em algum momento. Então a gente tem que pensar assim, nós fazemos parte de um projeto humano. Enquanto a gente achar que cada um fica no seu quadrado e que alguém pode fazer a coisa errada e o outro pode ignorar, fazemos parte de uma espécie de condomínio universal. Né? Se o vizinho fizer barulho na casa dele, eu não durmo. Se eu fizer barulho na minha casa, o vizinho não dorme. Nós estamos num condomínio chamado planeta Terra. Nós não podemos imaginar que só pode ser bom para alguns. Esse vírus deixou muito claro que não tem fronteiras, que não tem poder que faça com que o vírus não chegue até um indivíduo. Todos os seres humanos, um chefe de Estado, uma celebridade, ironicamente, o nosso ator que fez Tom Hanks, ele fez inclusive os personagens de Dan Brown, e um dos filmes últimos foi Inferno, em que é justamente um cara que cria um vírus letal para a humanidade, ele está lá combatendo. E esse ator que fez esse personagem é uma das primeiras celebridades que são contaminadas. A ironia em torno de tudo isso é para nos fazer muito menos entrar em pânico e muito mais nos fazer refletir, pensar soluções para agora e para o futuro. Talvez a gente tenha que passar por isso para poder entender o mal que a gente está fazendo na natureza, né? Isso não foi de graça, talvez. Exatamente. A gente está chegando, gente, ao final da live aqui, com um compromisso de que, na medida em que novas coisas forem surgindo, novidades forem surgindo, nós voltaremos a fazer lives juntos. A Adriana vai estar o tempo inteiro nas redes sociais dela. Quem não segue, procure seguir. Ela está o tempo inteiro com toda a expertise dela, de quem lidou com o vírus e que é reconhecido mundialmente, recebeu prêmios do mundo inteiro, Adriana, deu entrevista para TVs do mundo inteiro. Ela tem uma expertise muito boa, uma pesquisadora, é uma médica que não faz apenas medicina, ela faz ciência médica, né? Então ela tem realmente digamos assim, uma capacidade, um gabarito para falar desse tema e você se sentir mais seguro com as informações que ela vai veicular nas redes sociais dela, que também eu vou estar reproduzindo nas minhas redes sociais. Nós vamos, obviamente, diante de muitas circunstâncias que vão se apresentar, vamos produzir conteúdos, podcasts, a gente está fazendo algumas inovações nas nossas redes sociais para que a gente possa distribuir mais conteúdo para as pessoas gratuitos. Nós vamos ter podcast sobre o tema, nós vamos ter outras lives. Aproveito e convido vocês para uma live que eu vou fazer quinta-feira à noite. A gente vai divulgar com quem, que horas, mas vai ser bem interessante, sobre saúde do corpo e da mente. É interessante a gente ver sobre tudo isso. E diante de uma sequência de coisas que forem acontecendo, vamos procurar nos manter unidos. Eu até quero assumir um compromisso com vocês aqui, já de pouco, que quando, ou tomara que não, mas se acontecer de realmente a gente ficar em quarentena e as pessoas não puderem mais sair de casa, eu quero fazer diariamente uma live para a gente conversar, para a gente se sentir junto, para as pessoas não se sentirem tão sós, porque eu conheço muita gente que me segue, que mora só. Então, é importante que a gente esteja junto, conversando, dialogando, mantendo o nosso senso de comunidade e coletividade humana, porque, mais uma vez, repito,
foi justamente a nossa escolha no passado, como a gente vê na obra de Yuval Harari, né? Sapiens. A escolha que a gente teve no passado, diante de um conjunto de variáveis, mas, sobretudo, a habilidade de estarmos juntos, desenvolvermos empatia pelo outro, estarmos juntos, que fez com que nós vencêssemos a evolução e estivéssemos aqui hoje e vamos vencer mais essa parada, mas precisamos desse sentimento profundo de menos desespero, mais verdade, mais unidade, para que a gente possa chegar. Adriana, para que você também possa se despedir da galera aqui no YouTube, nos nossos canais, fica à vontade. Pois é, gente, é isso. Lembrar sempre, eu estava procurando meu álcool gel, mas acho que eu deixei ali no sofá. Mas aqui também tem, tranquilo, eu empresto. Lembrar sempre de limpar as mãos e evitar o rosto. Eu acho que é isso. É uma coisa tão básica, né? É básico, mas a gente não tem costume. Tem até músicazinha, a gente tem tanto querendo mesmo na internet. Evita a boca, evita o nariz, evita o ouvido, evita o olho e lava a mão. É uma medida simples que a gente ensina para as crianças, que as nossas crianças adultas agora vão ter que fazer para poder evitar uma coisa. E é uma coisa interessante até, começar a ter conteúdo para as crianças. Exatamente. Porque elas também talvez não tenham noção. E até explicar, porque vai ser cancelado muitas coisinhas das crianças, elas têm que ter uma suavidade. A gente vai oferecer alguns conteúdos para os pais que vão estar em casa nessa época, assim, sobre o que fazer com crianças em casa, o que fazer com adolescentes em casa. Porque é óbvio que vai ter um momento que vai dar uma sensação de desespero neles. Muito mais, a gente vai ficar entediado, imagine isso. Então, existem soluções que a gente pode criar criativas para que a gente possa passar por essa fase também. Boa noite.